queridos, espero que vocês estejam bem. Como eu já falei, não há problema insolúvel, nós vamos passar esta guerra, não fiquem tristes, nós ficamos preocupados, mas não fiquem tristes, porque as palavras e os pensamentos têm força. Vamos ter fé e rezar, fazermos as nossas coisas construtivas, atividade física, dentro de casa dá para fazer, vamos rezar, vamos... a leitura, não esqueçam de ler, tá? Então são inúmeras atividades construtivas que nós podemos executar. Só revisando o assunto do estilo e linguagem do texto empresarial moderno, inclusive eu já enviei os exercícios para vocês, que eu vou corrigir hoje, tá? Então, vamos lá. Na década de 1970, por conta da competitividade, e por uma correspondência que se exigiu mais rapidez nas informações, houve essa mudança da linguagem e o estilo, da linguagem e do estilo da comunicação empresarial. Como tudo muda, nós devemos, a modernização, tudo muda, e na linguagem, na comunicação empresarial não poderia ser diferente, redação empresarial, comunicação empresarial. Falei para vocês na aula passada das características de um texto empresarial moderno. Quais são as características de um texto empresarial moderno? A objetividade. O que é um texto objetivo? É um texto que não fica tergiversando, não se faz rodeio, que se evita as redundâncias. O que é a redundância? A repetição desnecessária. Tipo assim, elo de ligação, vereador da cidade, superávit positivo, fato real, certeza absoluta. Então, um texto empresarial eficiente, ele tem que ser objetivo, tá? Tem que se evitar as repetições. Também há 20 anos atrás, falei também que é uma redundância, os coloco o atrás. Então, como vereador da cidade, todo vereador da cidade, todo ela é de ligação, superávit é positivo, todo fato ele é real, então não precisa repetir. Toda certeza ela é absoluta, então devemos evitar as redundâncias, tá? Os textos eles têm que ser objetivos. Eu falei de outra característica, tá? Clareza, quais são as características do texto empresarial? Objetividade, clareza, coesão, coerência, correção gramatical, linguagem adequada. Tá? São as características do texto empresarial. Falei da objetividade, que é evitar as redundâncias, as repetições desnecessárias. Também tem os pleonasmos, já falei, subir para cima, descer para baixo, dar para dentro, sair para fora. Nós não podemos, tem que evitar isso aí. As correspondências, colocar, ele vai subir para cima, vai ficar sem credibilidade. O texto vai ficar sem credibilidade. Então, e o que é um texto que tenha clareza? Que se evita ambiguidade. Ambiguidade é duplo sentido. Falei na aula passada, eu vi o cachorro do tio da Mariana na rua. Você não sabe se está chamando o tio dela cachorro, ou se é um cachorro, se é um animal de estimação que o tio da Mariana tem. Tá? Então, vou mandar o porco pelo meu irmão, que está gordo. Também aí é uma ambiguidade. Você não sabe se está chamando o irmão ou se é o porco. Qual é que está gordo? Vou mandar um porco pelo meu irmão,
vírgula, que está gordo. Tá? Então, frases ambíguas essas frases devem ser evitadas. Ambiguidade é duplo sentido. Tá? Então, texto, uma das características do texto empresarial é a clareza. Né? Então, devemos evitar as ambiguidades. Por isso que é importante, quando se produz um e-mail empresarial, uma carta empresarial, ler algumas vezes para saber se foi cometido algum erro de clareza, alguma ambiguidade, entendeu? Então, alguma redundância, tá? Então, falamos da objetividade, da clareza, agora da coesão. Falei da coesão na aula passada, que a coesão está relacionada com os conectivos. Quais são os conectivos da língua portuguesa? As conjunções. São muitas as conjunções. O para, o porquê, o como, o a fim de que, o mas, porém, contudo, no entanto, todavia, apesar de, embora. São muitas as conjunções. Tá? As conjunções são elementos de coesão que servem para ligar uma oração à outra. E também os pronomes pessoais, no caso eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ou ela são pronomes pessoais, são elementos de coesão importantíssimos. Tem os pronomes demonstrativos, esse, essa, aquele, aquela, aquilo, isto, isso. Pronomes definidos, certo, cada, todo, nenhum, ninguém. Então, são muitos os pronomes. Os pronomes pessoais, eles servem muito para fazer retomadas de termos citados anteriormente. Se eu disser assim, Solange estudou muito para o concurso. Ponto, né? Ela estudou bastante para o concurso. Ela conseguiu o êxito. Esse ela é um pronome pessoal. Está fazendo retomada de quem? De Solange. Então, os pronomes pessoais, do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, eles são muito usados para fazer retomadas de termos citados anteriormente. Os elementos de coesão, porque eles não só servem para ligar uma palavra a outra, para formar as frases, as orações, os períodos, enfim, o texto, para evitar as repetições. Né? Na aula passada eu dei um exemplo de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Se eu disser assim, Ricardo e Roberto, apesar de serem gêmeos, são muito diferentes. Por exemplo, este é calmo, aquele é explosivo. Ricardo e Roberto, apesar de serem gêmeos, são muito diferentes. Por exemplo, este é calmo, aquele é explosivo. Este está se referindo ao mais próximo, qual é? E fazendo a tomada. A Roberto. E aquele, ao mais distante, ao Ricardo. Então, esses são pronomes, aqueles são pronomes demonstrativos que foram usados para fazer retomadas. São elementos de coesão importantíssimos. Então, os elementos... Aí tem os advérbios, já, só, talvez, sempre, bem, aqui. Os numerais, primeiro, segundo, né? Os numerais ordinais, cardinais, a pontuação é um elemento importantíssimo de coesão. Sempre falo, um texto sem pontuação é um carro sem freio, ninguém entende nada. Tá? Então, e só se aprende pontuação se souber análise sintática. Lá nas orações coordenadas e subordinadas, nós vamos estudar pontuação e nós vamos aprender, certo? Meus alunos vão aprender, porque pontuação, uma vírgula mal colocada, ela pode ter várias complicações no empresa, né? Um e-mail empresarial, um e-mail corporativo, né?
Nós sabemos que desde 2000 que já existiam os e-mails corporativos, mas o e-mail mesmo, né, os e-mails corporativos, mas internos, né, só o e-mail mesmo veio surgir todo vapor em 1º de abril de 2004, né? Que aí o e-mail ele substituiu o bilhete, o telefone. Hoje quase não se usa ainda o telefone, mas usa mais do que e-mail, o WhatsApp, para os negócios, para as correspondências, são correspondências empresariais. Agora você tem que saber a linguagem, né, para usar no WhatsApp, no e-mail empresarial. Não pode ser uma linguagem coloquial, não pode ser uma linguagem vulgar, né? Então, a coesão são esses elementos, as preposições, as condições, os advérbios, os pronomes, né, a pontuação, que devem ser colocados adequadamente. Você não pode colocar esse em qualquer lugar. Nós sabemos que os pronomes demonstrativos, esse, os pronomes demonstrativos, eles estão relacionados com o tempo e com o espaço. Eu digo este ano, né, porque é o ano em curso. Eu digo este livro, né? Eu digo este relógio, né? Então, porque está com a pessoa que fala, certo? Então, os elementos de coesão, eles devem ser colocados adequadamente, tá? Não pode se colocar uma conjunção, uma preposição. Por isso que nós não podemos começar um texto, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Porque são conjunções adversativas. Eu tinha que falar algo positivo para depois falar algo negativo. Estudou bastante, mas não conseguiu êxito. Aí, estudou bastante, entretanto, porém, todavia, não conseguiu êxito. Certo? Aí sim, mas começar um e-mail com mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é um erro. É um erro crasso, porque seu texto não vai ter coesão. Você tem que falar o positivo para depois falar o negativo, a contradição, tá? Então, falamos do texto objetivo, texto claro, né, da objetividade, da clareza, da coesão e da coerência. O texto é coerente quando ele tem sentido. Sentido para quem fala, para quem ouve, para quem escreve e para quem lê. Então, a coesão é um texto em que não há, a coerência um texto coerente, não pode haver contradição, tá? Um texto coerente é um texto em que tem que ter sentido para quem fala, para quem ouve, para quem escreve e para quem lê. Você vai mandar um texto, um e-mail para um primo que mora no interior, que não estudou, que não foi à escola, tá? Que foi à escola que lê muito pouco, quase analfabeto. Aí você ainda vai colocar palavras desconhecidas, usar uma linguagem rebuscada, uma linguagem preciosa. Não vai haver coerência, certo? Como também... Então, a incoerência é a contradição. Nós não podemos dizer que no Brasil não há violência, né? Porque é uma incoerência, certo? Então, a linguagem também é adequada. É outra característica da redação empresarial. Nós não podemos produzir um e-mail empresarial
da forma que falamos, que conversamos, dialogamos com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. Não podemos usar né, não podemos... E daí, cadê, Keide? Não podemos abreviar as palavras, usar um pra, um tá bom, usar gírias, galera, cabras, né? Que até cabras é uma linguagem até nordestina, certo? Considerado gíria também. Não podemos usar gírias num e-mail empresarial, numa redação empresarial. Tem que se usar uma linguagem culta, não se pode abreviar palavras. Você pode mandar um e-mail para uma amiga, para o seu pai, para o seu namorado, para o seu esposo. Aí você pode abreviar palavras. Ou numa carta comercial, tem que ter muito cuidado. Você não pode, você tem que manter a formalidade. Né? Você não pode numa carta empresarial. E aí, colega? E aí, meu caro, né? E aí, meu caro chefe? Não dá. Né? Tem que ser prezado senhor. Tem que manter a formalidade. Então, a linguagem de um texto empresarial, mas essa linguagem tem que ser culta, padrão, que obedece às normas gramaticais, evitando as gírias, neologismos. O que é o neologismo? Criação de palavras, né? Invenção. Você cria uma palavra e coloca lá no e-mail empresarial, não se pode usar. Neologismo, nem pensar. Usar o imexível. O ex-presidente da República falou que o ministro era imexível. Não existe a palavra imexível, é neologismo. Mensalão. Mensalão também é um neologismo. Então, são muitas palavras que as pessoas criam e querem colocar aí um texto que deve se usar uma linguagem culta, padrão, formal, que obedece às normas da gramática. Então, tem que usar a linguagem adequada. E a correção gramatical. Gente, erros de ortografia, erros de acentuação gráfica, de crase, de concordância. A correspondência também, o meio empresarial, não só a questão da escrita, mas também a oralidade. Qual é a empresa que vai ter credibilidade se seus assessores, se seus colaboradores, que hoje nós chamamos colaboradores, empregados, antigamente o livro de empregados, né? Hoje são colaboradores. Vocês observam que a linguagem, o estilo e linguagem vem mudando. Antigamente eram empregados, né? Hoje, colaboradores. Não podemos chamar empregados. Olha aí, a linguagem, né? Linguagem moderna, tá? Então, são colaboradores. Então, tem que ter muito cuidado quando se for falar com seus clientes, os colaboradores. Por isso que as empresas, elas devem estar sempre investindo na qualificação dos seus colaboradores. Porque a empresa ganha, através de curso de relações humanas, curso de redação empresarial, um leque de gestão, de relações humanas. Curso de relações humanas é imprescindível em toda empresa. Porque primeiro você tem que se dar bem ali com os seus colegas, para evitar a rádio peão, as fofoquinhas, que isso não leva a nada, certo? Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então, as características de um texto empresarial moderno. Não esqueça.
Características de um texto empresarial moderno: objetividade, clareza, coesão, coerência, né? Correção gramatical, tá? E linguagem adequada. Porque se os textos empresariais, os e-mails, né, as cartas, né, as cartas comerciais, elas não tiverem essas características, o que vai acontecer? Quais são as consequências, os problemas gerados, as consequências de textos empresariais mal escritos? Desmotivação para a leitura, retrabalho, falta de credibilidade, ineficiências para novos negócios, tá? Então, desmotivação para a leitura, né? Retrabalho, ineficiências para novos negócios, preferência de formação pela língua oral, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando formos produzir os textos, tá? Porque retrabalho, a empresa toda vai ter a preocupação, os problemas gerados por conta desses textos, os textos que não foram escritos adequadamente. Falta de credibilidade, desmotivação para a leitura. Você pega um texto, um e-mail, aí logo no início do e-mail, várias palavras, ascensão, tem a ascensão escrita lá erroneamente, que é a ascensão A-S-C-E-N-S-A-T-O. Aí a pessoa coloca ascensão com C, 2S. Gente, então ascensão com S, coloca assessor, A-S-S-E-S-S. Olha, assessor são 4 S. Se colocar assessor com C, a pessoa vai ficar desmotivada em dar continuidade à leitura do seu texto. Vai ler só o principal, a informação. Vai tentar ver logo para se ver livre, tá? Então, conflitos internos constantes também. Porque quando se escreve texto empresarial, a empresa, né, vai gerar um conflito, vai ficar às vezes colocando culpa no outro, tá certo? Então, ineficiências para novos negócios, falta de credibilidade, as pessoas ficam, poxa, essa empresa, as pessoas não sabem escrever, tá? Os colaboradores não são eficientes, não têm a competência adequada para exercer a função, tá? E pode gerar, às vezes marcar uma reunião, não dá para entender, vamos dizer uma coisa e diz outra, tá? Então tem que ter muito cuidado. Então, muito cuidado com textos empresariais mal escritos. Pode gerar o quê? Desmotivação para a leitura, troca da informação escrita pela oral, né? Conflitos internos constantes, retrabalho, né? Ineficiências para novos negócios. Tá? Na aula passada eu não falei sobre as diferenças que existem, a diferença que existe entre o texto jornalístico, texto literário e texto empresarial. O texto jornalístico, o objetivo é a informação. Texto literário, emoção. E o texto empresarial é a ação. Então, na próxima aula, eu ia tentar corrigir os exercícios hoje, mas o tempo já está quase se esgotando. Na próxima aula, nós corrigiremos os exercícios. Bom que vocês vão ter mais um tempinho, né? Vão ter 2 propostas, né, de redação e o exercício sobre o nosso assunto, tá? Fiquem com Deus e eu espero que tenha, com a nossa aula de hoje, tenha tirado as dúvidas. Na próxima aula nós iremos corrigir os exercícios e já vamos trabalhar um novo assunto.
Fiquem com Deus. Tchau.